Por trás de toda academia de sucesso tem um time forte, motivado e bem gerido. No episódio de hoje vamos falar com o Guilherme sobre gestão de pessoas no setor fitness. Um tema que, quando bem trabalhado, impacta diretamente na retenção de alunos, vendas, NPS e até no faturamento da unidade. Se você quer montar ou melhorar sua equipe, esse episódio é obrigatório. Dá o play! Nosso UltraCast e hoje, Guilherme Lacerda, seja bem-vindo aqui, consultor de operações. Vamos falar sobre gestão de pessoas no fitness. É complicado ou não? Como que é? É um desafio gostoso, né? Afinal de contas, o nosso trabalho é lidar com pessoas, né? São pessoas servindo pessoas no final das contas. Por mais que tenha a estrutura e tenha os equipamentos, que isso está muito na moda, né? Hoje em dia na musculação, no final das contas a gente está servindo pessoas e a gente precisa ter um tratamento humanizado de alguma forma. Então, nossa equipe é pensada nisso. E assim, a Ultra tem um estilo totalmente diferente, né? Assim, você entra na academia, você tem um outro visual, uma academia clara. Essa já é um grande diferencial, né? Não ter catraca. Conta um pouquinho pra gente. Olha, realmente é uma quebra de barreiras, né? Você está numa academia clara, uma academia branca, uma academia que não seja luz escura. Isso tem uma estratégia do nosso marketing por trás de ser uma academia aberta ao público, né? Ser uma academia inclusiva. Inclusive nas nossas comunicações, nas redes sociais, elas são diferenciadas do mercado, que é justamente para quebrar um pouco essa barreira. A gente busca atingir a pessoa que está no sofá. A gente não quer buscar a pessoa que está na outra academia ou o marombeiro. A gente quer provocar as pessoas que estão no sedentarismo, que ainda são muitas no planeta, ainda, infelizmente, a falar bem aqui. A gente aqui consegue te receber de uma maneira mais humanizada e a gente tem uma equipe preparada para te receber de uma forma diferente do que as outras academias te recebem. Aqui no UltraCast a gente conversa, né? Tanto com os nossos clientes, o pessoal que vai treinar, como também futuros, né, empreendedores, futuros franqueados aí que olham para o mercado fitness e falam assim, será que é bacana eu investir? E quais são as estruturas de pessoal dentro da Ultra que a gente pode falar assim, olha, é diferente, esse diferencial? Olha, acho que um diferencial muito forte que a Ultra tem, nós somos exclusivamente franqueadores. Diferente de outras marcas por aí, que tem uma gama grande, um peso muito grande em lojas próprias, onde dividem o time operacional em cuidar de lojas próprias e dar suporte ao franqueado, eu exclusivamente só trabalho com o meu franqueado. Então, o meu cliente é o franqueado, eu sou um consultor de operações, onde o meu dia a dia basicamente é ficar lendo o relatório, analisando números, analisando o dashboard, para ver possíveis indicadores que estejam fora da sazonalidade ou fora da média da rede, para rapidamente chegar no meu franqueado, ir pessoalmente com ele, chamá-lo para uma reunião e construir junto com ele um plano de ação para a gente entender o porquê daquilo e propor uma solução para ele melhorar naquele indicador. Vamos falar assim, palavras para o pessoal que não conhece muitos termos, né? Assim, quais são as ferramentas, assim, vamos destrinchar elas um pouquinho para o pessoal que quer saber um pouco mais desse estilo ultra de ser. Olha, a gente tem os indicadores de performance de vendas, né, como, por exemplo, a conversão. Então, a gente tem muito claro, né, a média da rede de conversão, isso varia mês a mês. Conversão seria, tipo assim, eu entrei, eu sou um possível cliente. Cheguei, olhei para a Ultra, achei bacana, vi a propaganda, entrei. Aí vou perguntar, vou querer saber, aquele momento é o momento que a sua equipe está preparada para realizar a venda. Exato. Você chegou para mim e a gente classifica você com uma palavra chamada prospect. Então você é um prospect, você está prospectando uma possibilidade de virar meu cliente. Sou intencional, eu tenho intenção. Você tem uma intenção de virar conosco. Então você é meu prospect e eu vou trabalhar você, eu vou conversar com você, às vezes vou te oferecer uma aula experimental, uma cortesia para você fazer uma degustação de um dia ou dois, rapidamente eu vou tentar fazer uma venda para você naquele momento, se não der eu vou entrar em contato com você depois e você é o meu prospect e a partir do momento que eu consigo convertê-lo em venda, você entra na minha taxa de conversão. Aí você converteu. Aí eu converti você ao mundo ultra, né? Ao modo ultra. Então, e aí eu tenho uma relação, né, das visitas que a unidade recebe pelo número de pessoas que se matricularam dentro daquele período. Isso traz um percentual de conversão. Isso é muito comum no mercado e a gente consegue mensurar se a sua visitação junto com a franqueadora, a sua quantidade de pessoas visitando a sua academia está dentro do que é estipulado para aquele mês. A gente sabe que tem as sazonalidades, épocas de verão tem uma procura um pouco maior, no inverno um pouquinho menor, mas a gente tem uma expectativa para as lojas de visitação. E a gente também tem uma expectativa com base em alguns outros informativos
como as análises de consultoria de campo. Então, o meu time vai lá e ele analisa o seu ativo ali junto, analisa a sua estrutura, a sua equipe, sua experiência do cliente. A gente tem um outro indicador que é o cliente oculto, onde a gente coloca uma empresa para enviar pessoas para as unidades. Que ninguém sabe. Aí, tipo assim, a pessoa chega lá, vai treinar, ela está, na realidade, avaliando equipe, equipamento, estrutura, tudo isso. Está avaliando tudo, a experiência, como o recepcionista, como o atendente recebe ele, como o professor aborda e prescreve um treino para ele, a experiência no vestiário, ao tomar banho, ele avalia tudo. E tudo isso conta para a gente parametrizar a sua conversão. Então, se a sua academia tem um bom serviço, de acordo com o cliente oculto, ou até mesmo o NPS, que os nossos alunos respondem periodicamente. O que é o NPS? Vamos explicar para o pessoal. O NPS é uma avaliação onde a gente emite para os alunos periodicamente. Então, tem uma regra para isso acontecer, não é sempre que ele recebe, onde tem um questionário de avaliação para entender basicamente, né, a pergunta máxima é se ele indicaria, né, aquela academia para alguma outra pessoa, e ele dá uma nota para isso e ele avalia outros critérios também da academia, como serviço, musculação, vestiário, estrutura, higiene, e ele faz essa avaliação, isso gera um score, gera uma nota. Mas mais do que a nota, existem os comentários e o que as pessoas classificam por cada item. E aí nós aqui na Ultra, no escritório, a gente vai a fundo, a gente vê o NPS das unidades, a gente lê os comentários para ter um diagnóstico frio, né, um diagnóstico via sistema, um pouco do que os clientes estão falando sobre aquela academia. O que está no Google também sendo falado sobre aquela academia. O que o cliente oculto, quando visitou, apontou e falou sobre aquela academia. Isso tudo nos dá um indicador, né? Isso nos faz no escritório ali construir uma hipótese sobre a sua academia. Então, com base nas informações que eu tenho de números, como a taxa de conversão, como o número do NPS, como a avaliação do score do cliente oculto, como sua taxa de churn, isso tudo são números frios. Que é churn? Vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente. O churn, assim, de uma forma resumida aqui, para ficar fácil de entender, é uma equação do quanto entra de alunos para o quanto sai de alunos dentro de um determinado período. Né? A gente tem esse número, ele precisa ser um percentual. Quanto mais baixo esse número, melhor é, porque isso mostra que você vai ter um saldo operacional, ou seja, né, o quanto entrou de alunos para o quanto de recorrentes ali que acabou cancelando, se você vai crescer a sua base de alunos recorrentes ativos ou se você está diminuindo base de alunos recorrentes. Então ele é um indicador rápido para nós e um termômetro se você está crescendo ou se você está mantendo a base. Né? Isso tem as sazonalidades do ano, mas a gente tem... E esse trabalho todo é feito, né, com os franqueados, e assim, uma característica que a Ultra tem muito forte de cuidar muito bem dos franqueados, né, assim, de estar sempre olhando, pitou um sinalzinho vermelho ali, você já entra em contato para realmente ali diagnosticar, né, e ver o que pode ser feito, né. Exato. E nós temos franqueados em diversos momentos, né, acho que isso é o mais... interessante já de uma franqueadora madura como a Ultra, né, que já tem já alguns anos ali, já adquirindo mais alguns anos de experiência e de know-how no mercado, e a gente tem franqueados em cada momento, né? A Ultra tem aí uma média de 4, 5 inaugurações por mês, então a gente está de vento em polpa nas inaugurações, e o franqueado novo, ele está ali no baby steps, né? Ele está começando, aprendendo um pouco ainda os processos, reforçando algumas coisas, então ele precisa de uma consultoria operacional diferente, ele precisa de um acompanhamento para relembrar os processos, um alinhamento e um acompanhamento das primeiras metas que ele vai ter até atingir lá o momento do balanço, o break-even que a gente chama, né? Quando as contas ali empatam. Então ele tem um acompanhamento diferenciado do que um franqueado nosso já maduro, que já está há 4 anos em operação, que ele já atingiu a sua maturidade de número de ativos, o faturamento já está um pouco estável, onde a gente traz toda a nossa expertise para provocá-lo a inovações. Então, puxa, vamos dar um segundo passo? Vamos procurar uma inovação? Vamos fazer um piloto? Ou vem para o nosso lado e vamos construir juntos um novo produto? Vamos construir juntos um novo formato, um novo processo, ou um novo modo de gestão? Ou vamos compartilhar? Ou vamos dar um próximo passo? Vamos para uma outra loja? Né? Vamos fazer alguma coisa um pouco diferente. Então a gente tem... O nosso time de operações, ele se baliza e ele vai se ajustando de acordo com o nível de maturidade dos nossos franqueados. Agora, Guilherme, conta pra gente como vocês conseguem fazer esse aquecimento, deixar sempre o pessoal engajado, ter essa conexão, porque além de tudo também você tem que preocupar com as regionalidades, né? Assim, cada lugar do país tem certas particularidades, né? Assim, e a equipe motivada, como que é esse segredo? Olha, tem que ter muito relacionamento, né? No final ali, assim como a academia são pessoas cuidando de pessoas, numa franqueadora são pessoas cuidando de pessoas. Somos nós, pessoas do Grupo Ultra, cuidando de franqueados e empresários e gestores lá na ponta, que são os nossos clientes de fato. E quando a gente fala com pessoas, né, você tem que ter um relacionamento.
Então você precisa ter um tempo para tomar um café, ir até a loja dele, às vezes, para conhecer a região, para conhecer a dor, conhecer a característica, conhecer os valores culturais daquele empresário e daquele franqueado, entender os propósitos do que ele acredita. Acho que é se colocar um pouco, praticar de fato a empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas não só no discurso. Me colocar no lugar do outro significa ir talvez até o lugar do outro, até a cidade do outro, chegar na academia do outro, entender o bairro e a micro-região do outro, entender qual é a cultura daquela localidade, entender o que é aquela praça de fato, quais são as crenças e como aquela praça enxerga de fato a Ultra, como a Ultra impactou aquele mercado. E o nosso impacto, que é uma academia muito diferente do convencional, né, ela causa impactos diferentes para culturas e populações diferentes. Isso é um aprendizado muito louvável para o nosso escritório, né? E vai conhecendo ali o Brasilzão afora. E eu acho que um sucesso, um case da Ultra é o seguinte: muitos clientes que treinam acabam se tornando empreendedores e franqueados, né? Assim, porque eles gostam tanto da energia, daquela, né, sensação de estar ali na Ultra, que viram empreendedores também, né? Tem essa conversão também aí, né? Tem. De clientes que treinam para realmente investidores. Tem. A gente sabe que em algumas lojas que a gente tem, que tem bairros que tem um potencial muito grande para acabar aderindo a um franqueado ou um empresário em posições estratégicas, a gente vem com uma comunicação B2B nessas lojas, mostrando que a gente é uma franqueadora. E acho que um modelo diferente, né, do que a gente vê no mercado, e aí o time do comercial com certeza fala muito melhor do que eu nisso, a gente tem modelos possíveis para empresários de diversos tipos. Então não é um modelo engessado, a gente tem sócios investidores, a gente tem vários modelos para a gente aderir uma franquia, né? E a pessoa, quando vê aquela academia disruptiva, vê aquele modelo diferente do convencional, ela se sente atraída. Então acho que o primeiro impacto ela treinando é, poxa, isso aqui é diferente, isso aqui é uma academia que comunica com um público que eu não gosto, né? Eu não sou marombeiro, eu não gosto de academia, e essa academia é para isso. E aí quando ele vem pra gente aqui no escritório, ele repara que a gente faz negócio, né? O time ali consegue buscar e mostrar que é possível. Agora, a gente vem no mercado que está crescendo cada vez mais, assim, que eu posso falar que é um bebê no Brasil ainda, né? E que tem muito potencial. Mas existem muitos vícios, digamos assim, muitos erros na gestão de pessoas na área fitness. Quais você apontaria pra gente, assim? Quais são os principais erros que acha que as pessoas cometem? Olha, eu vejo falhas muito grandes no sistema de gestão. Na falta de acompanhamento da ponta, né? O gestor, ele às vezes ele fica só dentro da sala, fica o coordenador, ele fica ali fechado na sala dele e não vai ali para a recepção num horário de pico, numa segunda-feira, para entender o que está acontecendo, entender o que o atendente dele passa ou não. Porque no caso da Ultra, assim, como que é a organização, né? Tem um líder, é diferente, tem gerente, como que funciona? Olha, na Ultra nós temos o líder, né? E o líder, ele já começa de uma maneira interessante, como ele às vezes não tem sala, uma sala fixa própria, ou ele tem uma sala de vidro no meio da loja, onde ele seja totalmente acessível. A gente tem o conceito do líder, de liderar de fato toda a equipe, mas o líder ele precisa ser acessível a todos, ele é acessível ao aluno. Dentro do nosso processo, o líder ele precisa cumprir alguma quantidade de tempo dentro da recepção, na consultoria de atendimento, ali no balcão, para conhecer os alunos. Ele tem um tempo que ele precisa observar o salão de musculação e ele tem no cronograma funcional do semanal dele que assistir a aulas coletivas ou vivenciar os demais produtos que ele tem para poder dar feedback para os colaboradores. E a gente tem pílulas de feedbacks diários junto com os atendentes, professores e os feedbacks formais trimestrais, que são as avaliações de desempenho que ele também pratica. Tudo isso aí acompanhado e orientado pela franqueadora. Então, o líder ele tem que ser acessível e ele precisa estar na ponta. Acho que um erro muito comum que eu vejo por aí nas academias é aquele gestor, né? Já muda até o nome, não é nem líder, é gestor. Ele é o gerente, né? O gerente da academia. Ele é muito inacessível, ele não quer contato com o cliente, ele não vai no balcão, ele não conversa na musculação, ele não vê o professor de coletivas. E esse distanciamento acaba desmotivando a sua equipe, uma vez que não recebe feedback. Uma equipe que é abandonada, que não é assistida, não se sente assistida, não sente uma melhoria, não sente uma provocação do gestor ou do líder dele, numa provocação de melhoria, puxa, faça isso aqui para melhorar. Quando o nosso colaborador não se sente evoluindo numa profissão, ou evoluindo numa empresa, seja ela em cargo, ou seja ela profissionalmente, ele acaba se desmotivando. E aí você tem aquela máxima de academias, profissionais desmotivados, andando cabisbaixo e com problemas de atendimento. E que aí acaba, né, aquele clima que o cliente sente também, né? Assim. Agora, para o pessoal que está ligado no nosso UltraCast hoje,
3 dicas de gestão aí para as pessoas. Vamos lá. Participe da sua equipe. Saia da sala, vá na musculação, vá no atendimento, faça a aula coletiva, conheça todos os seus colaboradores pelo nome, conheça seu time da limpeza. Algo que a gente não valoriza muito e que é extremamente importante. Uma academia limpa é um dos pontos mais apontados pelo cliente oculto e pelo NPS. Conheça seu time da limpeza, parabenize eles, acompanhe o vestiário, crie o cronograma. Acho que essa é a primeira dica aí de ouro. E para os colaboradores? Agora, aquele colaborador que está lá, cabisbaixo, que faz mais do grupo, dá uma motivada nessa turma. Não aceite menos, né? Acho que não aceite menos. Se você está ouvindo isso aqui, cobre do seu gestor a avaliação, cobre do seu gestor um report sobre você. Não fique acomodado pelo não acompanhamento. Às vezes o colaborador está ali acomodado porque o meu gestor não me enche a paciência, ele não vem aqui, ele não me cobra nada, então eu faço pouco. Isso compromete você. Você é um profissional SA, você precisa ser melhor. Então não se contente com isso, provoque o seu gestor, o que você pode fazer para ser melhor. Mas eu acho que se um colaborador já estiver assistindo o Ultracast, é que ele já está realmente, né, investindo nele, investindo num crescimento, pensando além, né, pensando mais, né? Exato. E se você ficou provocado com tudo isso aqui, ultraacademia.com.br, trabalhe conosco, mande o seu currículo, temos muitas academias aí abertas e muitas para inaugurar. Já ativou seu modo Ultra hoje? Opa, só agora. Valeu, obrigadão, Guilherme. E obrigado você que está ligado aí no nosso Ultracast. Não perca que tem muitos episódios aí pela frente.